Chegamos no vídeo 25 da série Vital Frozen. Essa mensagem foi publicada no dia 28 de março de 2021 e seu título é Os Híbridos. Amados, vocês sabem que através da polinização entre flores de duas espécies diferentes pode-se criar uma terceira espécie. Esta terá, então, uma parte da genética tanto de uma quanto de outra, além da sua própria, que a faz diferente delas. Através do hibridismo, tanto vegetais quanto animais podem gerar novas espécies e novas raças. Não é diferente em relação aos humanos. As suas inúmeras raças existentes na Terra foram se misturando ao longo dos tempos e hoje praticamente toda a humanidade carrega dentro do seu DNA características múltiplas que as tornam híbridas em sua maioria. Essa possibilidade é fácil de entender, pois aprendemos e conhecemos de forma consciente. Faz parte da nossa vida cotidiana. Vemos isso em todos os lugares e dentro das nossas próprias famílias. Mas há um outro tipo de hibridismo que poucos conhecem, pois foi ocultado por todos os tempos. São as criaturas humanas geradas por seres humanos e um DNA não humano. Esses híbridos foram criados propositalmente, com um fim específico: servir de âncora física aos extraterrestres arcontes que não podem encarnar aqui. Os arcontes são anjos caídos que se perderam através da sua ambição em criar mundos. Ultrapassaram todos os limites que lhes foram facultados pelo Criador e se acharam deuses de suas próprias criações. Esqueceram todos os princípios morais e éticos, características que regem toda a criação da fonte divina. Tomaram para si galáxias inteiras, sistemas solares e planetas de boa parte dos universos. Isso obrigou o Criador a tomar algumas medidas para debelar esse desejo insaciável de poder. Houve então um cerco aos seus domínios galácticos. Isso os obrigou a recuar cada vez mais. Vindos de outras galáxias, aportaram aqui na Via Láctea e se estabeleceram no braço de Órion. Nesta região, tomaram para si outras raças, entre as quais os Dracos e os Reptilianos. Com o passar dos séculos, cada sub-raça arconte foi desenvolvendo um papel específico. Servindo a seus superiores, elas se tornaram fundamentais quando expulsas do sistema de Órion. Refugiando-se no nosso sistema solar, capturaram a Terra como sendo sua propriedade. Como os arcontes são entidades não físicas pela sua origem, obviamente não podiam encarnar como humanos. Então, se utilizaram da sua sub-raça reptiliana, a fim de gerar híbridos humanos e, através deles, dominar toda a humanidade terrana. As técnicas utilizadas não serão mencionadas aqui, até porque muito pouco ainda é revelado e a própria compreensão ainda é muito restrita. Mas o fato é que hoje, pelo menos 1/3 dos humanos carrega em sua genética o DNA reptiliano. Paralelamente a isso, ainda se somam os implantes primários que também fazem parte da hibridação humana. Uma vez semeada entre os humanos, essa nova raça passou a servir aos interesses dos dominadores da Terra. A ambição e o desejo de poder, aliados à quase ausência de sentimentos, criou uma casta perene de comando aqui na Terra e ficou praticamente impossível qualquer tentativa de desmonte. Todos os cargos importantes foram assumidos por eles. Não somente nos sistemas de governo, mas também em todos os setores da sociedade. Somente quem tinha o DNA reptiliano podia assumir cargos na hierarquia de poder. Como foi dito antes, 1/3 da humanidade possui DNA reptiliano, e mesmo os que não estão nos cargos de comando se afinam e sustentam, através de massa de manobra, aqueles que galgam o topo das hierarquias. Bom, essa é a parte mais fácil de compreender, pois cada um de vocês vê isso com os próprios olhos. Os seres humanos que carregam o DNA reptiliano podem nem saber conscientemente disso. Mas aquele que é convidado a concorrer a um cargo de chefia ou poder é instruído de como deverá proceder. Saberá que está sendo conduzido à celebridade, mas que deverá se manter fiel e obediente às ordens de quem proporcionou tal oportunidade. Fará juramento dessa fidelidade e não terá mais como retroceder, pois caso faça, ele será eliminado sumariamente. Após assumir o seu posto mais elevado, novas regras serão ditadas.
e cada vez mais ele estará submerso às barbaridades cometidas pelas trevas. Não há mais escolhas a não ser seguir em frente. Terá inclusive que ceder seu corpo para verdadeiras possessões diabólicas. As entidades não físicas, desprovidas então de corpos materiais, se adonam dos corpos deles a fim de se saciarem através de práticas que não podem ser narradas aqui. Se você ficou curioso sobre o que seriam tais práticas, posso adiantar que em breve todos saberão, pois as revelações esperadas trarão também essas verdades. Felizmente, o Criador disse basta, e estamos agora vendo a derrocada final das trevas e o seu último reduto, a Terra, sendo liberta dessa raça que se perdeu pelos caminhos tortos da ambição. Há uma infinidade de espíritos muito elevados que estão encarnados no momento aqui no planeta Terra. Estão em missão de fazer a parte física da transição. Aos poucos, estão assumindo os cargos que antes eram dos reptilianos. Os detentores do poder de antes foram avisados que teriam duas opções: ou se rendem ou serão removidos. Está sendo oferecida a eles a garantia de que serão protegidos das ameaças dos seus antigos superiores. Alguns estão aceitando a oportunidade, outros não. O certo é que nada vai parar a transição e a libertação da Terra e de sua humanidade. E isso obedece aos planos divinos e nem esses malfeitores do espaço podem impedir. Aqui foi o fim da trajetória dos arcontes e de suas sub-raças. Os que aceitam a rendição terão que se reabilitar gradativamente através dos milênios e reencarnações sucessivas em planetas de expiações e provas. Já os que não aceitam serão capturados e levados ao Sol Central Cósmico e desintegrados de suas memórias. Restará somente a centelha divina, o átomo semente divino, ou seja, a partícula inicial da vida cósmica de cada um de nós. Amados, que tempos são esses em que vivemos nos dias de hoje? Que privilégio estar aqui agora! Cada um tem um propósito de alma e vai poder contribuir nessa transição planetária e com sua própria ascensão espiritual. Você é muito honrado. Muita confiança foi depositada em você. Você pediu, se preparou e aceitou estar aqui a fim de contribuir com o plano divino. Você será reconhecido pelo seu trabalho e pelas suas ações. Você veio para ascensionar junto com a Terra. Você sabia dessa responsabilidade? Provavelmente não, mas não tem importância, pois muita coisa você ainda sequer imagina. Mas saiba que você é importante, muito importante, e essa é a razão de você estar aqui. Confia, você é amparado além do que possa imaginar. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.